Retiro com o Espírito Santo. Apresentação Padre César Rossi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, laço divino, que unis o Filho ao Pai no inefável e estreitíssimo laço de amor. Espírito de luz e de verdade, dignai-vos derramar toda a plenitude dos vossos dons sobre minha pobre alma, que solenemente vos consagro para sempre, a fim de que sejais seu preceptor, seu diretor e seu mestre. Peço-vos humildemente fidelidade a todos os vossos desejos e inspirações e entrega completa e amorosa à vossa divinação. Ó Espírito Criador, vinde operar minha renovação, pela qual ardentemente suspiro, renovação e transformação, tal que seja como uma nova criação, toda de graça e de pureza e de amor, com a qual inicie realmente a vida inteiramente espiritual, celestial, angélica e divina, que pede minha vocação cristã. Espírito de santidade, concedei à minha alma o contato de vossa pureza, ficará mais branca do que a neve, fonte sagrada de inocência, de candura e de virgindade. Dai-me beber de vossa água divina, apagai a sede de pureza que me abrasa, batizando-me com aquele batismo de fogo, cujo divino batistério é a vossa divindade. Sois vós mesmo. Envolvei todo o meu ser com vossas chamas puríssimas, destruí, devorai, consumir os ardores do puro amor, tudo quanto haja em mim, que seja imperfeito, terreno e humano, quanto não seja digno de vós. Que vossa divina unção renove minha consagração como templo de toda a Santíssima Trindade, e como membro vivo de Jesus Cristo, a quem com maior perfeição, ainda que até aqui, ofereço minha alma, corpo, potência e sentidos, com tudo quanto sou e tenho. Fere-me de amor ao Espírito Santo, com um desses toques íntimos e substanciais, para que a maneira de seto incandescente fira e transpasse o meu coração, fazendo-me morrer para mim mesmo e para tudo que não seja o amado. Trânsito feliz e misterioso, que só vós podeis produzir, ó Espírito Divino, o qual anelo e peço humildemente, como um carro de fogo divino, arrebatai-me da terra ao céu, de mim mesmo para Deus, fazendo que desde já more naquele paraíso que é o seu coração. Infundi-me o verdadeiro espírito de minha vocação e as grandes virtudes que exige e são penhor de seguro de santidade, o amor à cruz e a humilhação, e o desprezo de tudo quanto é transitório. Dai-me, sobretudo, uma humildade profundíssima e um santo ódio contra mim mesmo. Ordenai em mim a caridade e embriagai-me com o vinho que gera virgens. Que meu amor a Jesus seja perfeitíssimo, até chegar à completa alienação de mim mesmo, aquela celestial loucura que faz perder o senso humano de todas as coisas para seguir as luzes da fé e os impulsos da graça. Recebei-me, pois, ó Espírito Santo, que de todo e por completo me entregue a vós. Possuí-me, admiti-me nas castíssimas delícias de vossa união, e nela desfaleça e expire de puro amor ao receber o vosso ósculo de paz. Amém. Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Você que nos acompanha, estamos mais uma vez fazendo mais este dia de retiro com o Espírito Santo, nesse tempo santo da Quaresma. E hoje, completando um pouco o tema de ontem, falando do Espírito Santo presente no Antigo Testamento, também queremos dizer que o Espírito Santo é aquele que falou pelos profetas. No Credo Niceno-Constantinopolitano é dito exatamente isso. Creio no Espírito Santo, Senhor doador da vida, Ele que falou pelos profetas. E de verdade, se nós pegamos a começar o trecho que é dito de São Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, 2 Pedro 1, versículo 21,
porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A profecia é dada pelo Espírito. São homens inflamados do Espírito Santo que escreveram essas profecias. Ele é o Espírito da profecia. Haverá um momento que falaremos do carisma de profecia. Mas aqui queremos falar da pessoa dos profetas, que ao dirigirem a profecia, dirigem na graça e na força do Espírito Santo. E é importante dizer isto, quando de fato olhamos de novo o Catecismo da Igreja Católica, nós entendemos ainda mais sobre a questão desse Espírito que fala pelos profetas. No número 711 do Catecismo é dito assim: eis que vou fazer algo de novo. 2 linhas proféticas vão ser traçadas, incidindo uma sobre a expectativa do Messias, diz aqui, e outra sobre o anúncio de um Espírito novo, convergindo assim ambas no pequeno resto, o povo dos pobres, que aguarda na esperança a consolação de Israel e a libertação de Jerusalém. Então, na verdade, existem duas linhas de mensagem profética, diz o Catecismo. Uma que anuncia o Messias, o Salvador prometido, o futuro ungido do Senhor, e outra que anuncia um Espírito novo, que é essa presença permanente, essa presença renovadora, transformadora do Divino Espírito Santo. Vimos mais atrás como Jesus cumpriu as profecias que lhe diziam respeito. Limitamos-nos agora àquelas que aparecem mais clara a relação entre o Messias e o seu Espírito. É dito no Catecismo 712, os traços do Messias esperado começam a aparecer no livro do Emanuel, do Deus conosco, quando Isaías teve a visão da glória do Cristo, particularmente em Isaías 11, versículos de 1 a 2. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aí são 7 dons do Espírito Santo que estão presentes em quem é batizado, em quem é crismado, mas ainda muito mais no aquele que é o Messias, o Salvador prometido. Nele o Espírito habita, nele o Espírito repousa, a plenitude destes dons. E aí continua o Catecismo da Igreja, 713. Os traços do Messias são revelados sobretudo nos cânticos do servo. Esses cânticos anunciam o sentido da paixão de Jesus, indicando assim a maneira como ele derramará o Espírito Santo para dar vida à multidão, não a partir do exterior, mas assumindo a nossa condição de servo, tomando sobre si a nossa morte. Ele pode comunicar-nos o seu próprio Espírito de vida. É algo que se dá, diz o Catecismo, de modo interno. Às vezes a gente se esperava um Salvador no modo externo. Os judeus esperavam assim, um libertador que viria e faria guerra, triunfaria como os príncipes, os sumos sacerdotes, elevaria os sumos sacerdotes. E de verdade a grande decepção foi esta, que Jesus não era assim. A renovação espiritual que Jesus traz, é eminentemente espiritual. É claro que tem incidência fora, mas começa dentro. O Espírito Santo age por dentro para depois então isso se derramar, isso se espalhar por fora também. E aí é dito também, no número do Catecismo, os textos, é por isso que, tomando sobre si nossa morte, ele pode comunicar o seu espírito de vida. No 714 é dito: é por isso que Cristo inaugura o anúncio da Boa Nova, apropriando-se deste passo de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a anunciar a boa nova aos que sofrem, para curar os desamparados, os desesperados, para anunciar a libertação aos exilados e a liberdade aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. É outra profecia de Isaías que Jesus toma sobre si no início de sua vida pública, não? E em 715 do Catecismo é dito: os textos proféticos respeitantes diretamente ao envio do Espírito Santo são oráculos em que Deus fala ao coração do seu povo, na linguagem da promessa, com os acentos do amor e da fidelidade, cujo cumprimento São Paulo proclamará na manhã do Pentecostes.
Segundo essas promessas, nos últimos tempos, o Espírito do Senhor há de renovar o coração dos homens, elevando neles uma lei nova. Reunirá e reconciliará os povos dispersos e divididos. Transformará a primeira criação e Deus habitará nela como os homens da paz. E por fim, 716, o Catecismo diz: o povo dos pobres, dos humildes, dos mansos, totalmente entregues aos desígnios misteriosos de seu Deus, o povo dos que esperam a justiça, não dos homens, mas do Messias, tal é afinal a grande obra da missão oculta do Espírito Santo durante o tempo das promessas, para preparar a vinda de Cristo. É a qualidade do seu coração purificado e iluminado pelo Espírito que se exprime nos Salmos. Nestes pobres, o Espírito prepara para o Senhor um povo bem disposto. Esse Espírito novo derramarei sobre vós, né? Uma água nova, um Espírito novo, que vos dará um coração novo, esse Espírito prometido. E ele que é profetizado por Isaías, por Ezequiel, pelos demais profetas, que falam deste Espírito de Deus. E por isso nós clamamos o Espírito de Deus. Esse Espírito prometido, esse Espírito profetizado, esse Espírito anunciado, esse Espírito que anuncia também com a sua vinda o próprio Messias. É interessante, Jesus anuncia o Espírito, e o Espírito também fala de Jesus. Por isso buscamos no Espírito Santo a graça de Cristo, e nesta graça reencontramos o Divino Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós, vem Espírito Santo sobre a nossa vida, vem Espírito Santo sobre esse tempo santo que vivemos, vem Espírito Santo nos converter, nos curar, nos libertar. Vem Espírito Santo para que possamos, de fato, cumprindo as promessas e as profecias, alcançar de vós aquele coração novo, aquele coração de carne, no lugar do coração de pedra, como está escrito em Ezequiel. Dai-nos a graça de ver realizada essa promessa em nós, promessa de salvação, promessa de graça, promessa de vida nova. Vos pedimos por intenção da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa, e nesta bênção que agora damos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça e permaneça sempre. Vinde, Espírito Santo. Retiro com o Espírito Santo. Apresentação: Padre César Rossi.